Você gosta de uma boa história? Hoje nós vamos falar sobre amores que nem sempre nos encontram do lado certo, sobre as descobertas que podem ser feitas durante um choro e sobre como nasceram as estrelas. Então fique ligado no nosso Clube do Livro aqui no Educação. Meus convidados são o arte educador, produtor cultural, contador de histórias, Leandro Pedro, a pedagoga, escritora e fundadora da editora Lago de Histórias, Helena Laís, e a escritora, mestre em Psicologia do Desenvolvimento Humano, Isabelle Borges. Muito bem-vindos ao programa. Vou começar com o Leandro falando das estrelas. Oba! Pois é, você sabe que a gente está em 2020 fazendo o centenário de Clarice Lispector, 100 anos de Clarice, e ela também escreveu livros para infância. E aí eu trouxe esse livro aqui, chamado 12 Lendas, escrito por Clarice Lispector, que são contos da cultura brasileira que ela escreve uma vez por mês. Então, cada conto é para ser contado um mês. Olha que maravilha. Que maravilha. E aí você se deleitar com boas histórias uma vez por mês, histórias recontadas por Clarice. E aí uma delas, uma assim que te impactou. Ah, Como Nascem as Estrelas, que é o que você já havia comentado anteriormente. Esse conto fala de como os indígenas entendiam como nasceram as estrelas, que os filhos, na verdade, subiram num pé de árvore tão alto, e aí eles estavam fugindo de suas mães porque eles haviam feito uma travessura, só que aí o pé de árvore é cortado. Então eles ficam lá em cima, e aí você vê piscando porque são os olhinhos das crianças. Ai, que coisa mais linda. E aí, por isso que pisca, são os olhinhos piscando, e é por isso que as estrelas são olhinhos de crianças indígenas que até hoje nos contemplam do alto. É uma coisa doida, porque ela vai beber nessa fonte dessa tradição antiga do pessoal em volta da fogueira, Sim. contando histórias. A Clarice, ela traz contos de diferentes locais do Brasil, tanto dos indígenas, quanto do Nordeste, quanto do Sul, e aí ela vai pegando essas histórias e recontando nesse livro incrível. Então, assim, é um livro super indicado, super indico, principalmente para os pequenos. Você né? trabalha muito com ele? Bastante, porque é um livro de contar histórias. E eu, como contador de histórias, adoro demais. Então você vai segurando algumas coisas aí, porque eu quero que você vá contando as histórias Pode desse deixar, livro. vamos embora. Eu adoro história, né? Não é à toa que eu tô aqui no Clube do Livro. Essa importância, né? Eu sei que a Helena é pedagoga. Sim. Importância disso, por exemplo, ela fez aí um conto por mês, de se criar uma rotina na vida da criança, de todo mês ter aquele conto para ouvir, um conto que tem a ver com a nossa cultura, um conto que enfim, que passa a ser uma referência e deve ser uma referência para a gente. Eu queria que você comentasse um pouquinho a importância disso. Quer dizer, já começa-se ali um ritual, a importância dos rituais dentro da aprendizagem. Eu acho que assim, o livro tem um papel muito importante, né, no imaginário e acho que na forma como alimento da fantasia, né? E também é um momento de afeto, né? Eu acho que esse livro é incrível. Eu, como professora, trabalhei com esse livro um tempo na escola também. E eu acho que as histórias, elas têm que estar quase que diariamente, né? Elas estão presentes na nossa vida, e eu acho que proporcionar esses momentos de leitura, né, com os filhos, isso é muito fundamental, é muito importante, porque, além de tudo, né, não só de vinculação com as histórias e com os livros, mas é um momento de afeto, né? E eu acho que é uma forma, assim, muito eficaz de construção desse leitor, né, pelo viés do afeto, porque o livro vai sempre remeter a um momento de aconchego, a um momento, né, gostoso, com a família. E então, assim, começar, né, a tentar fazer nascer esse hábito a partir de uma relação afetiva com as histórias, elas têm tudo para isso, né? É muito bom. Por que você escolheu esse livro, Leandro? Diante de tantos outros que eu sei que você trabalha. Primeiro, assim, Clarice Lispector está sempre linkada a uma literatura mais adulta, né? Todo mundo, quando fala de Clarice, é sempre uma literatura mais adulta, mais densa, e o quê. E aí ela escreveu muito também para os filhos, para os próprios filhos. E
e aí pensando que esse ano a Clarice faria 100 anos e que tem tudo a ver, assim, cara, e trabalhar com infância, trabalhar diversos autores, e eu sempre digo, todo autor, independente de qual seja ele, a gente consegue trabalhar com a infância. Por mais, eu amo cultura brasileira, eu sou apaixonado por esse Brasilzão, você sabe disso. E as lendas da nossa cultura, sendo reescritas pela Clarice, elas não ficam infantilizadas, sabe? Elas são infantis, mas não são bobas. Elas são incríveis. Então, acho que, assim, vale muito a leitura. Fascinam São qualquer fascinantes, são pessoa fascinantes. de qualquer idade. Imagina quando você fala que um pé de árvore é cortado, as crianças ficam lá para sempre. Você está falando de perda, talvez esteja falando de morte, talvez você pode estar falando de tantas... tem tantos significados isso, né? E aí a Clarice traz isso de forma muito singela, simples, clara, sem precisar Muito bacana você fazer esse link, de repente a gente está passando por uma situação difícil ou até delicada e fazer um link com as histórias. Não, isso é muito super, genial. eu acho que é super importante também, né? A delicadeza do falar, né? Como eu vou falar sobre morte com as crianças? Eu não posso negar que é algo que a morte existe, né? Como eu vou falar do nascimento, né? Isso tudo eu posso falar a partir das histórias. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que cada vez mais desconstruir a forma como a gente encara a morte, a forma como a gente encara o debate sobre alguns assuntos. Por exemplo, na educação, a gente já discutiu aqui a questão do suicídio, a gente já discutiu a questão das drogas, a gente já discutiu a questão da morte. São questões que ficam muito veladas na nossa sociedade e a gente não aprende a lidar com isso. Sim. Eu mesma sou uma pessoa que eu tenho uma dificuldade imensa de lidar com a morte. Imensa, imensa. É uma dificuldade que eu tenho e que eu venho trabalhando ao longo, já melhorou bastante, mas eu tenho essa dificuldade. Então, assim, que bacana, que bacana. Vamos falar mais disso. Acho que é um assunto que a gente precisa falar bastante. Vou voltar aqui e aí vamos falar de amor. Você falou que é apaixonada. Isabelle quer falar uma coisa antes. O Leandro falou essa questão do não é infantilizado. E é muito pelo contrário mesmo, porque as crianças são muito poéticas. A gente tende a pensar, né, em geral, que as crianças são bobo, né? Muitas vezes os adultos rechaçam as crianças e, na verdade, elas são muito poéticas. Então, os livros infantis, né, e como o da Clarice, eles, quando acessam esse lugar da infância, eles são muito poéticos. Assim, se a gente observar, e é comum ter esses livros também com frases de crianças, para ver como elas são poéticas, porque elas são integradas, elas estão presentes no mundo, né? Elas lidam com a vida, com a morte como um todo. Então, esse lugar, assim, é muito poético e a Clarice, eu acho que traz esse... Você fala de uma coisa muito importante, quer dizer, elas estão num lugar de investigação pura, né? É pura investigação, tudo é surpresa, não existe tabu para falar de alguma coisa e tudo se quer saber. As crianças são apaixonadas, né? Elas são encantadas pelo mundo em geral. Então, isso é muito... E nós todos temos essa criança, né, interna, que muito do trabalho até com escrita é você acessar esse lugar que está dentro da gente, que tem a ver com essa infância. Então, quando a gente trabalha com criança, a gente se nutre muito, o próprio trabalho de escritor, inclusive, porque elas vão nos lembrando a nos apaixonar pela vida. Acho que é muito o que eu aprendo com as crianças, sabe? É isso sim, com certeza. Helena, qual o livro que você trouxe? Mostra lá. Então, assim, só para... Deixa ele um pouquinho em pé, para dar tempo o livro da que eu trouxe, chegar. O Amores Virados para Cá, que é um livro que foi lançado no final do ano passado, no final de 2019, que eu escrevi junto com a Isabelle. Esse livro, ele nasce desse lugar, da poesia na fonte, assim, né? Eu acho que a gente tem isso muito presente na gente, o lúdico, né? A criança que a gente nunca deixa de ser, né? E a gente tem uma preocupação, um desejo de estar sempre em contato com essa criança nesse lugar. Então, que delícia, tem que manter esse contato mesmo. E aí, a partir daí é que eu percebo que a nossa escrita ganha corpo, né? E ganha força. E adorei a capa, brincadeira, do Virados. Aqui estamos nós duas, nossas metades. E que virada é essa? Porque uma vez uma amiga minha falou assim, aquela música aqui de abelha, amor de um jeito de virada. E ela ficava pensando, que virada é essa? Que virada é essa? Então, na verdade, assim, os amores virados para cá,
é tudo aquilo que nos revira de alguma forma por dentro, ou que nos vira, que vira o nosso olhar, né? Que nos chama e que nos tira do nosso caminho e de alguma forma nos afeta. Então, a partir desse afetamento é que nasce tudo que a gente cria, tudo que a gente escreve, né? E esse livro nasce assim, são contos, crônicas e poemas das duas, sempre intercalados, um meu e um dela. O livro todo é assim. E o bonito desse livro, porque ele é muito a nossa trajetória e o nosso amadurecimento enquanto escritoras. É um livro que isso fica bem visível, o nosso percurso, né, de escritoras ao longo de 6 anos, mais ou menos, né, quando a gente se conheceu, quando a gente se encontrou, e que a gente vinha num movimento de descoberta da escrita e de fazer cursos juntas e tudo. E a gente começou a escrever, né, nesses encontros, a gente começou a brincar com a escrita e se autodesafiar. Então, a Isabelle descobriu um poeta. Vão se revelando na obra de vocês. Sim. E aí, quem lê pode esperar o quê? De que forma vocês se impactaram para escrever e que possa também impactar quem vai ler? Eu acho que eu quero que quem leia não se depare com o inesperado. Assim, eu acho que essa tomara que a pessoa leia esperando alguma coisa e ela se depare com muitos inesperados. Mas aí assim. eu vou botar vocês na saia justa, que às vezes os contatos falam assim, mas você coloca em saia justa. Então não é, gente, é porque o programa é assim, a gente fala de vida. E vou também te perguntar, não acha que você vai fugir, não. Quais são os amores virados pra cá, ou pra ir e pra aqui? Bem, eu, assim, pensando em mim, né, como eu disse, é tudo que me afeta de alguma forma. Então, uma cena de rua, alguma coisa que eu esteja vivendo e que esteja aqui em ebulição dentro de mim. Mas vamos falar das coisas específicas. Uma cena de rua que você tenha visto, especificamente. Tem uma crônica aqui, por exemplo, do vendedor de abacaxi, que era um menino que estava na porta do supermercado, do Zona Sul, vendendo abacaxi. E aí eu fui conversar com ele. Foi no dia que eu descobri que o Zona Sul não estava mais... que a gente não podia mais pegar sacolinha de plástico. E aí eu fui pega desprevenida. E aí eu disse que... Eu escrevo na crônica que eu fui embora grávida de supermercado. Porque eu não tinha... Eram várias coisas, assim. Aí eu fiquei... O que eu vou fazer com isso tudo? E aí eu botei dentro da minha blusa, tava com uma calça, e aí eu fiquei grávida das minhas compras. E aí o menino vendedor de abacaxi estava na porta do supermercado, achou graça, quis me ajudar. E a gente começou a conversar. Obviamente eu comprei o abacaxi dele, e não do Zona Sul. E aí conversa vai, conversa vem. Ele era de Marataízes, e aí eu falei que eu passei minha infância em Marataízes. E eu falei, mas você vem lá do Espírito Santo vender abacaxi no Rio de Janeiro? Ele eu e minha família toda. E aí ele contou que dorme no caminhão, que vai pra Urca, vende o abacaxi lá na frente da Zona Sul. E aí à noite ele vai pro caminhão, perde Furnas e dorme. E no outro dia tudo de novo, ele, o pai, uns irmãos, uma opção de gente. E aí eu perguntei, e aí ele disse lá pelas tantas, ele disse, mas eu quero estudar, eu quero não sei o quê, porque eu quero ser alguém na vida. Aí eu falei, mas você já não é? Eu falei, quantos anos você tem? Aí ele disse, eu tenho 20. Eu falei, a minha filha tem 20 também. E eu tô achando você tão mais alguém na vida. Não que a minha filha não seja, ela tá também caminhando para isso, mas tô muito impressionada, assim. De experiência, né? de a luta. Porque a gente fica com os nossos estereótipos de que as coisas têm que seguir um padrão, né? E o menino tava dando uma aula lá de um monte de coisas. Então são esses amores. E que bacana, eu achei muito legal você como mãe, porque aqui na educação a gente fala de educação não só na escola, mas na vida. A gente aqui está falando de vida. E você como mãe ter esse olhar sobre a sua filha e esse olhar sobre um rapaz de 20 anos. E de repente dali poder construir alguma coisa a mais e levar para sua filha para enriquecer. Sim, eu contei para ela, né, do menino, troca. A história está aqui. E aí eu falei para ele que eu tinha escrito uma crônica que ia entrar no livro, ele ficou todo orgulhoso. E enfim, depois disso a gente não se encontrou mais, não vi mais o menino. A história está aqui, mas eu não sei se ele resolveu. Mas ele está aqui, ser alguém na vida. Ele está aqui. Tá o tempo todo. Eu não sei se ele resolveu ser mais alguém na vida, porque ele até tem sempre alguém vendendo abacaxi ali, mas nunca mais vi esse menino.
E, enfim, a história tá aqui, então são essas coisas, assim, que A tanto gente eu sempre quanto pode Isabelle... ser mais, né? A gente nasceu para ser mais. né? Lógico. Vou dar um exemplo, que foi eu chegando aqui agora, há pouco. Eu subindo o elevador, que acho que estava um senhor, que eu perguntei o nome dele, Juarez, e eu achei aquela cena, ele dentro do elevador ali, um elevador antigo, né, do prédio. Que é todo aberto o elevador aqui. Tudo aberto. E aí eu, sei lá, 10 segundos pro elevador, a minha cabeça já foi assim, imagina quantas histórias tem nesse elevador e como que é. Eu perguntei quanto tempo ele já trabalhava no elevador. E aí eu já fiquei assim, vem muito dessas A coisas escritora é assim. e eu a gente achei vive aquela no cena andar de cima. tão linda, né? É muito vem dessas coisas que realmente afetam. O elevador pode afetar, né? Eu costumo dizer que eu faço uma frase para mim mesma que é: o paraíso é onde eu estou. Então, qualquer lugar que eu tô, tipo, eu tento encontrar um paraíso dali, né? Uma poesia. E às vezes, em coisas muito pequenas, assim, um dia eu estava num ônibus muito cheio, não tinha como, assim, estar o paraíso ali. Eu falei, não, mas eu vou encontrar. E entrou um casal que a senhora era cega e o senhor não. E ele foi guiando ela, assim, os dois ficaram em pé. E aí, de repente, eu vi a mãozinha dele, assim, fazendo um carinho bem pequenininho no pescoço dela, e eu falei, encontrei o paraíso aqui no elevador. No elevador não, no ônibus. Completamente. Então é muito sutil, assim, né? Tá em todo o tempo. Tem coisas lindas acontecendo, que são tristes, muitas vezes, porque não concorre, né? A tristeza é muito linda também, como a raiva, como... É tudo uma mistura, né, de coisas. Então vem muito, acho que esses amores tá o tempo todo, assim, é só a gente estar atento, porque o amor tá chegando. Acho que é isso, né, sobre o livro, ele chega de vários jeitos. Que assim. maravilha! Como é que você aprendeu a ser uma pessoa assim? Como é que foi a tua educação? Que pessoa te marcou ou que situação te marcou que fez você se construir, está fazendo você se construir, porque a gente está sempre em construção e reconstrução, dessa forma, vendo o amor nas pequenas coisas? Eu lembro muito quando criança, que eu era essa criança que olhava, pegava flor, e quando todo mundo ia, né, eu ficava... Mas eu não me atentava que isso era um valor. Eu lembro, eu costumo até dizer isso, que eu tive que limpar a palavra sensível, porque era uma coisa que eu achava que era ruim, ser sensível, né? Quem te falou que era ruim? Eu acho que eu entendia, né? Você é sensível demais? Não pra mim, mas no contexto em geral, eu acho que eu entendia que era algo ruim, então eu não queria... E aí eu fui mudando, e uma pessoa que foi muito importante, inclusive, que é muito importante para esse livro, que foi o Márcio Vassalo, que é um escritor, que eu acho que eu, quanto adulta e escritora, ele me disse, isso que você tem é valioso. E ele foi um grande padrinho nosso, e que foi onde a gente se conheceu, na oficina do Márcio Vassalo. Então, acho que ele foi o que deu uma virada de chave, uma pessoa muito importante no nosso processo, é o escritor Márcio Vassalo. Que lindo, tô adorando esse papo, o nosso tempo vai ser curto. Leandro Pedro, que amor virado para aí, que te afeta no momento? Eu sou apaixonado. Ou te afetou? Pelo meu trabalho e pela infância. Então, assim, quando eu entro, e eu venho da comunidade, eu venho do Turano, é uma coisa que eu sempre reforço. E quando eu volto para as comunidades, quando eu volto para as favelas, quando eu entro na escola pública, quando eu conto história, e esses são os meus amores. Assim, quando os olhos brilham, que sorrisinho, é incrível, sorriso, ou então aquela riso, carinha de assustado. O susto, a brincadeira, o abraço no final. Aí o meu dia tá ganho. Esses são com certeza os meus amores, assim, sabe? O meu trabalho é a minha maior preciosidade, assim, de poder levar arte, levar cultura, levar o brincar, trabalhar com os professores. Isso para mim é a coisa mais incrível que eu posso fazer e é o que me embebeda sempre. De amor. Nossa, é uma coisa muito... O que você acha incrível realmente é uma coisa muito incrível. Na minha verdade, também é uma coisa muito incrível. É incrível estar aqui com vocês. Mas e o seu? Você não contou pra gente. Então, eu sei que eu achei engraçado, me veio uma intuição assim, alguém vai me perguntar o meu. Boa, Leandro. Primeira vez que alguém volta. Olha, ótimo, adorei. O meu é a palavra. É a palavra e o estar aqui. Que o estar aqui também tem a ver, a palavra está em todos os lugares, né? A palavra, acho que está até no silêncio. A palavra está na gente. Então, é a palavra. Quando eu pego aquela palavra e eu consigo escrever um microconto, ou eu consigo fazer uma pergunta bacana, ou a gente consegue ter uma troca que também filosofo aqui, começo a pensar mais a respeito sobre o que importa.
Esse é o meu amor virado para cá, é a palavra. Um respeito imenso que eu tenho por ela. Ah, Que consegui, lindo. viu? É porque quando a gente sente, é fácil, né? É É, fácil falar a claro. verdade Sim. É da verdade. gente. É Sim. verdade. Porque tá aí. Quando é verdadeiro. Isabelle. Você já separa um trechinho ou vários trechinhos também para ir lendo pra gente Tá bom. do livro Tá, de vai. vocês. E Isabelle trouxe o livro da menina que chorava muito. A Bilica Chorona. Aham. A Bilica é um livro que nasceu inspirado, sempre conto isso, no dia que eu descobri que a minha mãe chorava. E eu fiquei com isso por alguns anos, né? Que eu lembro que eu tomei um susto. Você devia ter quantos Eu anos? acho que eu tinha uns 6 anos. Só os 6 anos que você viu sua mãe chorar? E mesmo assim eu vi poucas vezes depois disso também, né? Porque ela escondia de você o choro. Ela escondia. E junto com isso, trabalhando com criança, eu também percebia como muitas vezes nós adultos não conseguíamos lidar com esse choro, né? E aí fiquei pensando nessa articulação da criança e quando vira adulto, né? E aí tem uma frase, que é a frase que a Bilica escuta bastante, que é: Bilica, engole o choro. Nossa, isso é horrível, né? E eu posso mostrar uma imagem Claro, aqui, que é uma imagem deve, famosa deve, do a gente tá aqui livro, pra isso. que é essa imagem do choro engolido. Uau, Sei olha onde que eu isso, mostro. Leandro. Que são as ilustrações, bom lembrar, da Taline Gente, Chuba, que fez. Foi um trabalho, eu e ela, assim, muito lindo, de sincronizar, lindo, mostrar pro lindo Leandro. de viver. Ela traduziu muito bem as Maravilhoso. minhas palavras, né? Uhum. O amor dela juntou com o meu, Quer dizer, engole tanto, você tá sufocado ali, Sim. você tá se afogando. se afogando. E é muito engraçado, porque as crianças sempre me perguntavam se a Bilica era eu, né? E eu sempre dizia que não, é inspirado. Até aqui na minha biografia eu falo que não. Mas eu comecei a assumir nos últimos tempos que é muito também, assim, porque eu era uma criança que chorava. E Bilica era um apelido que meu avô me deu quando eu era criança e eu Por fui que, encontrando. Bilica? De Belle, né, Isabelle, eu era a caçula e ficou Bilica. E aí foi uma figura muito importante para mim, acho que inclusive foi uma pessoa que me ajudou a desenvolver essas pequenezas, assim. Essas E observações. ele já tinha falecido quando eu escrevi, inclusive eu dedico esse livro a ele, então a Bilica sou eu também, né? Sou eu e outras crianças, outras pessoas, outros adultos, eu acho, né? Representa de diversas formas, assim. Agora, você falou que a sua mãe escondia de você o choro, mas ela é uma pessoa de chorar muito ou ela também não é esse tipo de pessoa que chora? Ela não é de chorar. E eu tenho uma frase aqui que eu digo isso, assim, que a Bilica, ela fica procurando, ela fica pensando por que ela quase não vê adultos chorando. E aí ela pensa que talvez eles estão muito cansados de terem choros engolidos. E eu acho que talvez seja muito isso, assim, muitas vezes nós adultos aprendemos tanto a engolir que a gente perde essa sabedoria do choro, porque eu costumo dizer que o choro é uma sabedoria orgânica, né? Sabedoria do corpo, de quando a gente precisa desaguar mesmo. E às vezes a gente vai prendendo, porque de algum modo, na nossa cultura, o choro é associado muitas vezes à fragilidade, à fraqueza. Sim. E eu acho que esse livro veio também para a gente, né, falar sobre isso, assim, reolhar o choro de um outro lugar também, de poético, bacana, muito bacana. E eu costumo dizer isso, que há várias formas de chorar também, né? Tem esse choro que é do corpo, que é o soberano, que tem hora que é só ele que resolve. E às vezes choro pela escrita, choro contando história para as crianças, né? Chora dançando, tem gente que chora tocando violão. Né? De outro lavando, jeito. Jogando para fora A gente se aquilo lava que... de outro jeito também, né? Eu acho que é isso. Mas tem hora que Choros engolidos. Então, vamos Choros falar de choros engolidos? Aí você quer que eu comece com o meu choro engolido, Leandro Pedro? Por favor. Olha, eu engulo muito choro no cinema. É mesmo? E é uma bobagem. É de uma bobagem. E eu fico lá engolindo. Não. E eu gosto, assim, de ver no meu quarto, sabe, sozinha. Porque bobagem. E acho que até uma bobagem de vaidade, de achar que tá todo mundo olhando você. Sim. Vai todo mundo olhar que eu tô... tá todo mundo... Aí eu fico pra mim mesma. Gente, olha só, Daniela, o pessoal tá olhando filme, não tá vendo se você tá chorando, o que você tá fazendo. Mas é uma dificuldade que eu tenho.
Olha Seu só. choro engolido. Você sabe, eu sou um pouco sentimental, não sou muito sentimentalista, não. E então para mim é mais difícil o choro. Mas assim, qual a diferença que você marca aí? Porque é Não, mais difícil o choro. Não, mais difícil assim, algo que me emociona que eu vá chorar. Mas quando eu volto das viagens e encontro a minha mãe, para mim é o espaço de materno assim que me transborda de emoção. Eu amo encontrar minha mãe, sempre. E hoje eu não moro mais com ela, mas sempre que eu tô pra lá e pra cá e tenho oportunidade de encontrar, é quando me transborda de emoção. Acho que Olha eu tenho, porque você sabe, usa você falou de sentimental e morte. sentimentalista, né? Ah, E aí pode dá ser. uma coisa de sentimentalista, que não é muito legal. Entendi. Entendeu? Você acha isso? Não sei, eu não tenho, na verdade, o time do. É porque você tá falando de transbordar, de chorar. É claro que muita coisa me emociona, né? Mas poucas coisas me fazem realmente Te lacrimejar. dão esse transbordamento. E aí você falou de morte, de perder, de tudo mais no início. Tem uma coisa que me deixa muito mexido. Pensar que um dia eu vou perder minha mãe. Olha que louco. E aí, acho que, não sei se as Mas pessoas todo pensam mundo sobre é isso. assim. Não, todo Isso mundo me, me eu não- afeta. Tá, eu acho que é um pouco assim, né? Dizer que todo mundo é assim. Mas, nossa, todo mundo que eu converso, eu já conversei, Não, assim. claro, já você vai ter já medo me de perder falou. filho, pai, mãe, né? Deve ser, acredito que seja normal. Sempre que cai nesse assunto, Cai a pessoa nesse fala, lugar. poxa, principalmente quando a gente é criança, dorme pensando, posso perder meu pai, posso perder minha mãe. Choro engolido. Assim, eu agora, Helena, adulta, eu não sou de engolir choro, não. Se eu tenho choro pra chorar, eu choro. Pode estar no mercado, onde estiver. Qualquer lugar, Olha, da que rua, delícia. choro. Libertação, isso é uma libertação. Só que quando eu era criança, eu comungava desse mesmo lugar aí da Isabelle, da sensível, mas vista como algo negativo. Então, é como uma fraqueza, né? Acho que era isso, assim. Ela é sensível, então ela chora à toa. Já passei por isso. Ela sofre demais, ela é sensível. E dói, né? Eu precisei ouvir crescer isso. A gente fica muito. sentindo... Porque isso é um valor, a sensibilidade, é ela que faz a gente criar, né? Então, se a gente cria qualquer coisa que a gente crie, né? A gente cria a partir do que a gente sente. Então, quanto mais a gente sente, mais a gente cria. Uma coisa que eu aprendi muito com a Isabelle, por exemplo, que a Isabelle tem um trabalho com o corpo e tudo, é de buscar despertar essa sensibilidade para além do que a gente vê. A gente é muito visual, né? A gente é muito da visão, da fala. E da gente sentir mais o mundo corporalmente. Então, sentir com a pele, sentir os cheiros, estar num ambiente, Sentir tentar com perceber tudo. aquele ambiente, quais os sons que estão ali, que cheiros, né? E se a gente parar para pensar, quando a gente era criança, a gente tem muitas memórias olfativas, direto. Sensoriais, né? Sensoriais. Muitas, que você lembra do cheiro do lanche que você levava para a escola, né? Isso é muito louco, isso é muito bom. E isso é o que está por trás, é a nossa sensibilidade, olha que coisa maravilhosa, né? E então, assim, só quando eu cresci que eu percebi que a sensibilidade era um valor. E não defeito. E não, a gente está no finalzinho do programa, não posso deixar de pedir para você falar do teu choro engolido. Ai, meu choro engolido. Um deles? Eu acho que foi quando... Porque eu sou de Brasília, né? E eu moro aqui há 4 anos e pouco. Eu acho que quando eu vim de Brasília para cá, eu tinha muita vontade de chorar quando eu cheguei, meio sem estar adaptada. Tudo era difícil e eu achava que eu não podia, porque eu estava indo morar em outra cidade, já adulta. Então, eu acho que eu me lembro de eu ficar... Seja me forte, sentindo, lúcida. me sentindo muito pouco madura Uhum. para aquela experiência, né, que eu estava escolhendo fazer. E eu acho que me veio essa história agora, assim. Engoliu muito. Mas vamos desengolir esses choros. É um trabalho e tanto. Gente, muitíssimo obrigada Gratidão. por vocês Obrigada. aqui, estarem aqui nesse papo tão gostoso. Delícia. Parabéns A gente pelo que agradece. trabalho. Voltem Obrigada. sempre. Obrigada. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes.
paz e até lá. Todas as noites, no travesseiro, vivemos uma realidade quase intraduzível por palavras, mas que ninguém pode negar. Realidade livre, sem freios e que nos pertence quase mais do que o dia a dia que vivemos. O dia a dia que se torna, às vezes, mais pobre que o sonho.